Waverly Hills, o sanatório assombrado. Existem muitos lugares que se intitulam o lugar mais assombrado do mundo, ou nesse caso, o lugar mais assombrado dos Estados Unidos, cada um com diversos registros de fantasmas e coisas estranhas acontecendo. No entanto, existe um lugar que é notoriamente assombrado, com um passado muito, muito obscuro. Esse lugar é o sanatório de Waverly Hills, considerado um dos lugares mais assustadores do mundo todo. O sanatório de Waverly Hills, hoje está inativo, mas era um hospital no estado de Kentucky. Ele foi inaugurado em 1911 como um hospital de 2 andares, feito para abrigar de 40 a 50 pacientes com tuberculose, isso porque houve uma epidemia na época, chamada peste branca. O hospital só foi desativado 50 anos depois, em 1961, porque o medicamento ministrado contra a tuberculose foi desenvolvido, deixando o local desnecessário. Antes disso, durante aqueles 50 anos, muitas coisas horrorosas aconteceram. No dia 31 de agosto do ano seguinte à inauguração, em 1912, mais 40 vagas foram abertas no hospital. Em 1914, 50 leitos foram adicionados na ala infantil, então agora tinham uma capacidade de pouco mais de 100 pacientes. Segundo os registros, o objetivo era construir novas alas todos os anos para que mais vagas fossem abertas. Como a construção original era de madeira, que era desgastada com o tempo, e os casos de tuberculose só aumentavam, as autoridades decidiram fazer um hospital maior, com 5 andares e espaço para mais 400 leitos. Claramente, como estavam em uma situação de surto, o hospital estava superlotado. Nesse hospital, milhares de pessoas perderam suas vidas, principalmente pela falta de recursos. Eram tantas mortes, que construíram um túnel para jogar os corpos sem que os demais pacientes percebessem as constantes retiradas de pacientes nos corredores. Além das mortes por doença e negligência, há casos de mortes auto-infligidas, como de uma enfermeira que tirou sua vida em um dos corredores do Waverly Hills. Supostamente, é possível vê-la andando pelos corredores até hoje. Esse é só um caso de fantasma registrado por turistas. O Waverly Hills não foi só um hospital. Depois que os casos de tuberculose diminuíram, o local foi transformado em um centro geriátrico sob o nome Vodaven. Lá, eles tratavam pacientes com demência, dificuldade de mobilidade e até deficiência mental grave. No entanto, o centro geriátrico recebeu pacientes muito além da capacidade, o que o fez ficar extremamente superlotado e com pouquíssimos recursos. Quando as alegações de negligência surgiram, fecharam o Vodaven em 1982. Nesse período, mais mortes aconteceram, totalizando em pelo menos 63 mil pessoas desde a abertura em 1911. Em 1983, compraram o prédio com a intenção de virar um presídio, ou seja, mais coisas horríveis ocorreriam. Contudo, reclamações dos vizinhos interromperam os planos. Em 1996, Robert Alberaski comprou Waverly Hills para construir a maior estátua de Jesus Cristo do mundo, com 46 metros de altura, mas não arrecadou dinheiro suficiente. Finalmente, em 2001, Tina e Charlie Mattingly compraram o local, transformado em uma casa assombrada. O casal sabia que milhares de pessoas perderam suas vidas naquele prédio, tanto quando era hospital, como quando era asilo, então abriram ao público. Visitantes alegam que há uma energia muito estranha, principalmente no túnel da morte, com 150 metros de comprimento que leva da base da colina até o hospital, onde os corpos eram despejados. Mas é também possível observar fenômenos em outros lugares, como no 5º andar, onde ficavam os leitos das crianças com tuberculose. Um fantasma registrado é o Tim. Dizem que se você jogar uma bola nesse lugar, o Tim joga ela de volta. Além disso, há o registro de 2 mulheres que dividiam um quarto, Jane Anne e Elizabeth, que passeiam pelo corredor do quarto 418. Houve também um médico que performou cirurgias terríveis, chamado Joseph Cotons.
O médico acreditava que serrando as costelas, você poderia aliviar o inchaço dos pulmões causado pela doença. Nas décadas de 20 e 30, a anestesia não era eficaz, então essa intervenção foi feita muitas vezes, com resultados várias mortes cruéis. Conseguintemente, o próprio médico veio a falecer no hospital e visitantes afirmam ver um homem de jaleco branco nos corredores, batendo portas e jogando objetos.